de Belo Horizonte, Ana Salmen, Gabriel Vilaça, Laura Herrera, Laura Guimarães, Mariana Nou e Pedro Moreira para o podcast Psicologia Internacional. Vamos falar sobre intercâmbio, atuação do psicólogo em outros países, exercer a psicologia em outro lugar e, para isso, pesquisamos caminhos e maneiras de se estar e atuar em nosso campo mundo afora. Além de entrevistar Nara Cludas, intercambista hoje nos Estados Unidos, Malu e Maicon. Para começar, pensando no ponto de partida de todo profissional da psicologia, a possibilidade inicial de se estar e viver uma experiência internacional, Pepeu vai começar contando um pouco sobre o intercâmbio. Uma das melhores opções para se ter uma experiência internacional é realizar um intercâmbio. Durante a graduação ou pós-graduação, você, estudante, pode realizar uma parte do seu curso, seja um semestre ou um ano ou mais, em uma universidade estrangeira. Além de ter a oportunidade de se aprofundar em sua área de estudo e atuação em outra universidade em outro país, vivenciar um intercâmbio te permite se aprofundar em uma língua estrangeira, expandir sua rede de networking, se destacar no mercado de trabalho, ter maiores oportunidades de trabalhar no exterior, conhecer pessoas novas, entender mais sobre outras culturas, desenvolver autonomia, conhecer novos lugares, turistar, enfim, são diversas e inimagináveis vantagens. Caso você esteja se interessando, mas não tem noção de aonde fazer um intercâmbio, refletir sobre as seguintes perguntas pode te ajudar. Em qual universidade você gostaria de estudar? Qual país você adoraria morar? Quantos semestres você quer cursar no exterior? Qual idioma você pretende aprimorar? Qual é o tipo de acomodação que você pretende viver? Quanto está disposto a gastar? Qual cultura, clima, arquitetura mais se identifica? Essas perguntas podem te auxiliar a pensar em um país que tenha mais a ver com você. Uma das nossas entrevistadas, a Nara, brasileira, estudante de psicologia no FMG, que está fazendo intercâmbio em Santo Antônio, Texas, nos Estados Unidos, nos disse um pouco como está sendo essa experiência para ela. O comentário dela pode te auxiliar nas decisões. Segundo ela, sempre fez parte dos seus sonhos morar fora e conhecer outras culturas. E como pretende fazer mestrado no Canadá, fazer um intercâmbio foi uma boa maneira de juntar experiências que a possibilitam estar mais próxima de realizar seu objetivo. Um outro ponto importante que a nossa entrevistada trouxe que pode te ajudar a tomar uma melhor decisão é sobre a adaptação. Segundo a intercambista, a adaptação é muito relativa. Tiveram coisas que ela teve facilidade de se adaptar e outras que, mesmo depois de muito tempo, não consegue lidar. Um dos problemas foi em relação à alimentação. Como é vegetariana e no Texas praticamente tudo tem carne, suas opções de alimentação ficaram limitadas. Sem falar no tempero. Segundo ela, tempero de americana é ketchup e maionese. Eles não usam pimenta e tem lugares que parece nem sal tem. Uma das partes que ela, antes de viajar, teve receio e que, quando se mudou, não encontrou grandes dificuldades é em relação à língua. Para ela, você fica tão imerso que esquece dessa preocupação. Outro ponto que realmente está sendo difícil para ela é a saudade. Ela acabou se encontrando no meio de outros intercambistas que estão vivenciando a mesma experiência que ela, o que ajuda bastante com a falta de rede de apoio, mas mesmo assim, não ter amigos, familiares, namorada por perto é bem difícil. Segundo ela, são pessoas que você se acostumou a ter no seu dia a dia e do nada somem, você não vê mais. Mas apesar de todas as dificuldades, o processo como um todo é bem enriquecedor. Para se ter um exemplo de alguma das inúmeras vantagens, Nara disse como o contato com professores lhe deram a oportunidade de construir ainda mais seu currículo para alcançar seu tão sonhado mestrado no Canadá. O contato com franceses, nigerianos, alemães, japoneses, coreanos, árabes, sauditas, por exemplo, a ensinaram muito sobre a cultura deles, o que a levou a mudar bastante a sua forma de lidar com outras pessoas. Enfim, é importantíssimo ressaltar que essa é a experiência dela, mas que pode ser diferente para você. O essencial é conhecer quais são os seus objetivos, as suas dificuldades e o que mais tem à sua cara. A partir disso, você já pode começar a vislumbrar qual universidade e país tem mais a ver com você. Olá, pessoal! Vou falar um pouquinho sobre a Malu. Ela foi uma estudante na graduação de psicologia na UFMG, se formou e agora está fazendo seu pós-doutorado na Irlanda, uma experiência muito incrível. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Durante a graduação,
ela entrou até numa iniciação científica, mas não se sentia muito parte, se sentia muito mão de obra, apenas coletando dados, né? E ela se sentia muito atraída pelo Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, sobre como que as pessoas ali lidavam com a pesquisa, com os ICs, mas ela tinha uma dificuldade, porque ela não sabia o inglês, ela não tinha inglês fluente, assim, se sentia muito incapaz nesse sentido. Mas, ao entrar no estágio de avaliação psicológica com o professor Vitor, ela se mostrou mais proativa e querendo se engajar, e por isso assim, entrou no laboratório de supetão. O que foi muito positivo, porque a experiência dela lá foi muito abrangente, ela conseguiu, através do laboratório, conhecer várias personalidades e se envolveu muito na pesquisa de cognição numérica. Uma coisa assim, muito interessante que aconteceu. E os anos se passaram, a Malu assim, continuou desenvolvendo vários projetos, entrou no mestrado, no doutorado, mas ao aplicar para um doutorado, para um pós-doutorado, na verdade, ela sempre teve esse sonho assim, de ir para fora, conhecer uma experiência cultural, né? E o professor Vitor tinha um contato com essa professora Flávia, super bacana, na Irlanda. Ela está desenvolvendo a pesquisa e estava procurando um staff para ajudar ela, né? Nessa etapa em que a pesquisa dela estava. A professora Flávia, ela pesquisa a ansiedade matemática e o engajamento de crianças e pais e professores na aprendizagem da matemática, que era um assunto muito querido pela Malu, que era o assunto de pesquisa da Malu. Então, ela aplicou, mandou o seu currículo vitae, porque lá não se usa o currículo Lattes, né? Fora do Brasil, uma carta de intenção muito bem feita e a famosa entrevista. Nessa entrevista feita em inglês, a Malu sim estava um pouco apreensiva, mas ela percebeu que na hora lá do vamos ver, as coisas eram mais práticas. As perguntas como qual análise estatística ela usaria em determinada análise de dados, esse tipo de coisa. E lá ela enfrentou alguns problemas culturais também, o que é uma coisa muito interessante. A burocracia irlandesa ela achou muito difícil. Também a crise imobiliária, na mudança dela, não conseguia achar apartamentos e um preço muito inflado. Mas, de uma forma geral, para a Malu, essa experiência está sendo extremamente positiva. Ela deu algumas dicas também. Ela falou para sempre estarmos de olho no Twitter, porque várias informações sobre oportunidades lá fora são divulgadas pela rede social. Ela também disse sobre a Probal, em que ela também se candidatou anteriormente, mas não foi aceita, mas disse para sempre dar uma olhadinha, que é uma parceria entre o governo alemão e o brasileiro que teve na época. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a vivência de um intercâmbio, vamos falar sobre o aspecto mais burocrático do processo. Como posso me organizar para tornar esse sonho possível? Para isso, entrevistamos mais um aluno da psicologia, o Maicon, que nos explicou todos os procedimentos necessários para, dentro da UFMG, qualquer aluno poder viajar. Em primeiro lugar, você deve procurar a DRI, Diretoria de Relações Internacionais. É por meio dela que todos os processos de intercâmbio ligados ao UFMG ocorrem, seja pelo Instagram, @DRIUFMG, seja indo diretamente ao prédio da DRI, localizado entre a Praça de Serviços e o CAD 1, você tem acesso direto a todas as informações que precisa. No entanto, já é bom saber que o processo seletivo costuma abrir em meados de julho. Nessa época, o portal UFMG, na seção do DRI, libera um edital explicando passo a passo do processo seletivo. Como todo o procedimento é muito extenso, focamos, durante a entrevista, em perguntar ao Maicon um guia básico do que se deve fazer. Portanto, não passaremos por cada detalhe do processo, e sim por um aspecto mais geral, mas que ainda funcione como um norte para os alunos. Nesse sentido, o entrevistado focou na importância de ler o edital de cabo a rabo, para evitar de passar despercebida qualquer minúcia. Dito isso, podemos adentrar o conteúdo do documento. Ele explica as 8 fases do processo seletivo, os documentos que devem ser submetidos para a fase de inscrição, quais são os pré-requisitos para aprovação, como funciona a classificação dos alunos, como serão divididas as despesas entre aluno e faculdade, o critério de avaliação do processo e os programas das faculdades parceiras. Dentre esses tópicos, Maicon deu enfoque aos últimos e em como o estudante deve navegá-los de maneira a otimizar a sua trajetória. Começando pelos pré-requisitos para aprovação. Há uma tabela no edital que contém o máximo de pontos que o aluno pode alcançar.
80, e por meio de quais atividades acadêmicas. Nas grandes categorias, temos a integralização da carga horária, que oferece de 3 a 5 pontos, dependendo do momento em que o estudante está do curso. Alunos de períodos mais baixos podem receber 5 pontos por irem completando suas matérias optativas e, à medida que os períodos vão avançando, menos pontos o participante pode ganhar, chegando até 0 caso ele tenha mais de 90% do curso completo. De acordo com Maicon, isso ocorre pois estudantes que estão há mais tempo na faculdade tiveram, em tese, mais tempo para integralizar suas horas. Na segunda grande categoria, temos o NSG, que pode render de 1 a 10 pontos para o aluno, a depender de sua média global geral, de tal modo que ela é medida em cima das notas de todos os períodos que o participante já passou. Depois, a análise do currículo acadêmico, a categoria mais abrangente de todas. Nela, é possível alcançar até 65 pontos, sendo necessário, conforme Maicon, focar nas atividades que rendem mais pontos e também naquelas fáceis de serem realizadas. Ele deu bastante dicas sobre essa categoria, já que disse ser relevante adotar uma postura estratégica diante do processo seletivo, dado a alta concorrência para o intercâmbio em alguns países, e também frisou a necessidade de ter uma média que gira em torno de 60 pontos, para que o aluno, caso não passe na primeira chamada do processo, consiga entrar na lista de espera. No entanto, apontou para um fato de que países mais procurados, como Inglaterra e Portugal, geralmente não chegam a ter listas de espera, devido às línguas faladas nesses países. Estudantes buscam-nos com mais frequência, pois têm como língua mãe o português e segunda língua o inglês. Nesse sentido, Maicon deu a dica de procurar países como Alemanha e Itália, nos quais a demanda é mais baixa, portanto, é mais fácil ser aprovado para o processo. Sobre essa questão do idioma, tem-se como subcategoria dessa terceira categoria a proficiência do estudante. Ele pode alcançar até 10 pontos, obtendo certificados válidos dentro das exigências da UFMG. Dessa forma, Maicon diz ser ideal conseguir pelo menos 7 pontos, nível de proficiência médio, suficiente para compreender o conteúdo das aulas, se comunicar no país e realizar atividades acadêmicas escritas e que envolvam leitura. Para quem não fala uma segunda língua ainda, Maicon recomendou se matricular em algum intensivo online que dure pelo menos 1 ano para ter a garantia de um nível bom de proficiência nos certificados. Como próxima subcategoria, vamos falar do percurso acadêmico. A cada mês que o aluno participa de algum projeto de extensão, iniciação científica, empresa júnior, liga acadêmica ou grupo de estudos, ele ganha 2,5 pontos, podendo totalizar 20 em 8 meses. Nesse âmbito, Maicon frisou a importância de tentar alcançar o máximo de pontos nessa subcategoria. Além de a faculdade disponibilizar uma grande quantidade dessas atividades, ao realizá-las, o aluno já vai se entendendo no curso e se aproximando de assuntos que mais o interessam. E é exatamente pela descoberta dessas afinidades que ele pode selecionar matérias que o atraem na nova faculdade que vai frequentar. De acordo com Maicon, são poucos os países como o Brasil que exigem 5 anos do estudante para que ele se gradue. Em locais como Suíça, Inglaterra, Estados Unidos e França, em 5 anos o aluno se forma e conclui o que para nós seria o mestrado. Portanto, caso o participante deseje cursar matérias de mestrado no exterior, ele pode. A equivalência do nosso curso é aceita lá fora. Maicon deu essa recomendação porque são justamente esses conteúdos do mestrado que abrangem áreas mais específicas de cada curso, tal qual a ênfase que fazemos aqui. Por fim, no aspecto de ganhar pontos mais facilmente, Maicon falou sobre frequentar eventos da DRI, até 5 pontos, e se envolver em atividades extracurriculares da faculdade, como workshops, palestras, congressos e seminários, até 10 pontos. A última parte da nossa conversa foi um dos aspectos que mais preocupam o estudante, a questão financeira. Por sorte, Maicon nos explicou a quais direitos o estudante pode recorrer. O primeiro ponto comentado foi que cada faculdade decide se disponibilizará auxílio financeiro ao intercambista e qual o valor dele. Nesse sentido, Maicon disse ser mais comum bolsas serem oferecidas por países latinos do que europeus, sendo incluídas geralmente moradia e alimentação nessas bolsas. Além disso, FUNPistas são os únicos que concorrem a bolsas no programa Minas Mundi, o único associado a faculdades europeias, de tal modo que quanto maior a assistência ganha pelo aluno, mais chances ele tem de ganhar um auxílio. Vale lembrar que até o presente momento, apenas estudantes que viajam no segundo semestre podem recorrer a uma bolsa.
Já no programa Scala, vinculado aos países da América Latina, qualquer um pode tentar ganhar uma bolsa, tendo grandes chances de consegui-la, já que os países latinos são menos concorridos. Na entrevista, também foi comentada a impossibilidade de o intercambista trabalhar no primeiro semestre dele no país. Apenas no fim desse semestre é que é permitido trabalhar, mas apenas por 15 horas semanais, de tal forma que as atividades acadêmicas não sejam prejudicadas. Um adendo nesse âmbito é que, caso o estudante bolsista não atinja o número X de créditos que a faculdade exige, ele deve estornar todo o valor de auxílio recebido. Visto que são poucas as possibilidades de auxílio, Maicon destacou a importância de uma organização financeira de pelo menos um ano do estudante. Assim, o sonho de viajar se torna possível e não tão distante. Há também outras possibilidades fora da UFMG, como o Programa Europeu Erasmus e as fundações Estudar e Lehman, que disponibilizam mais bolsas. Para finalizar a entrevista, Maicon admitiu ser um processo difícil, mas alcançável, caso o estudante se planeje academicamente e financeiramente e também não desista do sonho. E pensando nesse sonho de uma experiência profissional fora, é importante que a gente pense também na atuação do profissional da psicologia. O que é preciso para trabalhar como psicólogo no exterior? O que a gente pode dizer a princípio é que cada país ele vai possuir uma regulamentação específica para trabalhar como psicólogo. Então, antes de tudo, para atuar no exterior, você precisa pesquisar quais são as autoridades locais que regulamentam a profissão para que seja possível o reconhecimento do seu diploma e ter a possibilidade de trabalhar legalmente no lugar que você deseja, né? Um ponto também que vale bastante é a sua experiência profissional. Muitas das oportunidades que surgem para atuar no exterior, elas envolvem a avaliação da sua prática no seu próprio país. Assim, o ideal é que após a sua formação, após a conclusão da sua graduação, você já siga um caminho acumulando experiências ainda em território nacional para que depois a carreira internacional seja seguida, né? E para falar sobre esses caminhos, a gente fez um recorte aqui de 2 continentes que normalmente são os mais procurados por vários aspectos. A gente pode apontar aqui a quantidade de oportunidades e possibilidades, mas também uma economia forte, né? Que são, no caso, a Europa e a América do Norte. Primeiro, para a gente falar sobre os caminhos para atuação na Europa, a gente pode citar o NARIC, que é um órgão responsável pelo reconhecimento do seu diploma. Então, através dele, você vai conseguir a equivalência do seu diploma em relação às certificações europeias, mas também o EuroPsi, que é um certificado europeu de psicologia, um sistema de certificação que foi criado pela Federação Europeia de Psicologia, que é a FPA. Esse certificado ele vai fornecer um padrão uniforme de competência profissional. E, o que é muito bom, ele é aceito pelas associações nacionais de psicólogos em 38 países. Então, além de todos os países da União Europeia, esse certificado ainda é aceito em alguns outros países. Para a gente falar mais especificamente sobre alguns caminhos dentro da Europa, a gente pode começar por Portugal. Portugal é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros no exterior, por obviamente ter um fator que facilita muito, que é o fator da língua. Lá, você deve escolher uma universidade para realizar o processo de validação do seu diploma. Então, você deve enviar toda a documentação, aguardar o trâmite. E quando tiver com todos os documentos em mãos, você pode se inscrever na Ordem dos Psicólogos Portugueses, que é a OPP, que é uma associação pública que representa os profissionais da psicologia ali. Além de Portugal, a gente tem a França, que muitos brasileiros gostam, muitos psicólogos da área de psicanálise gostam também. E lá é necessário que você tenha 5 anos de estudo da psicologia, o que aqui a gente tem. O percurso acadêmico comum da psicologia no Brasil,
ele cumpre esses 5 anos, mas além disso é preciso também que você tenha no mínimo 300 horas de estágio supervisionado por um psicólogo que atua há pelo menos 3 anos. Então esse caminho ele fica um pouco mais extenso. No caso da América do Norte, já é um pouco diferente do trajeto comum que a gente vê na Europa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, além de dominar a língua inglesa, ainda é necessário que você tenha uma especialização na área, a chamada Graduate School, para que você possa atuar. Então, isso quer dizer que a formação em psicologia no Brasil não vai ser suficiente para migrar a sua carreira para o país, né? E no Canadá, no caso, da mesma maneira, é necessário ter mestrado ou doutorado na área para que seja possível atuar, e além disso, você precisa se associar à CPA, que é a Canadian Psychological Association. Então, é necessário que você comprove uma experiência clínica e também que seja aprovado em alguns exames orais e escritos para que você consiga a licença de atuação, no Canadá, no caso, né? Para finalizar, um ponto que é muito importante e que, sem dúvidas, qualquer candidato a trabalhar no exterior se pergunta é quanto ganha um psicólogo nesses países. É possível encontrar uma média de salário, uma média de ganhos de psicólogos em qualquer país, através do Glassdoor, que é uma plataforma que estabelece uma média de ganhos através da sua área. Então, mas mesmo assim, é necessário que a gente diga que depende. Nos Estados Unidos, por exemplo, um psicólogo clínico ganha em média $96 mil. Na Suécia, por ano, né? Na Suécia, €60 mil por ano. Agora, em Portugal, um psicólogo ganha em média €15 mil por ano. Tudo vai depender do país e das horas trabalhadas. Então, pessoal, eu acho que aqui a gente conseguiu traçar um panorama de alguns caminhos para que você alcance essa experiência profissional em alguns países e algumas possibilidades, né? E a gente agradece muito a sua escuta e a sua atenção.